Bem-vindo à loja. Meu nome é Tavarish e isso é Rent Everyday. Agora Jared não está aqui. Ele está em casa fazendo o que quer que Jared faça, mas eu queria falar com vocês sobre nosso pequeno projeto, nosso Lotus Esprit Turbo Special Edition de 1990 ou Turbo Esprit Special Edition. Eu não sei a nomenclatura, sempre os confundo, mas isso requer muito trabalho. Agora, a cabeça do cilindro está na oficina sendo reconstruída porque muitas das válvulas, na verdade a maioria das válvulas, entortaram porque houve um problema com a correia dentada. Alguns dos dentes saíram e causaram um pouco de dano ao motor, mas isso está muito a caminho daqui e esperamos ter um Lotus funcionando e dirigível. Mas até lá eu queria falar com vocês sobre este carro e quais são os planos para ele. Veja, este é um carro antigo. Não sou fã de carros antigos porque não dirigem bem, apesar de poderem parecer um pouco melhores quando modernizados. Meu objetivo é transformar isso em um restauro modificado. Basicamente torná-lo tão bom quanto um Lotus de 2021 com toda a sua tecnologia, com toda a sua aparência e espero que com todo o seu desempenho. Mas eu também queria ter algo para comparar. Um Lotus de 2021 para que possamos ver o que um tem e o que o outro terá. Então é por isso... Eu consegui isso. Ó, garoto. Agora, senhoras e senhores, bem-vindos ao Lotus Evora Gran Turismo de 2021. Eu não comprei este carro. Este foi emprestado a mim pela Lotus Cars e honestamente parece fantástico. Se você olhar as linhas, realmente tem aquele visual incrível e ousado. Tudo meio que se integra a si mesmo. Ele não tem ângulos retos, é praticamente todo de ângulos retos e tem um desempenho incrível. Agora, antes de entrar em tudo isso, devo informar que isso não será como uma análise de condução ou algo assim, porque não tenho nada com que compará-lo. Nunca dirigi um Lotus Esprit antes e certamente nunca dirigi este. Ele não funciona, então vamos apenas falar sobre todas as coisas que eu gostaria de tirar deste carro naquele, e também podemos mencionar algumas coisas que eu gosto neste que estão ausentes no novo modelo. Agora, vamos começar com o estilo, que é realmente chamativo neste novo carro. Na frente, você tem essas grades realmente muito grandes. E então você tem as grades no capô e essa incrível trama de fibra de carbono, como esse padrão em espinha de peixe, o padrão simétrico que eu realmente gosto. Obviamente isso é completamente ausente neste, porque eu nem acho que a fibra de carbono foi inventada naquela época. Na verdade foi, mas eu não acho que eles estavam usando isso em algo como esta aplicação. Você pode ver na parte inferior, esses buracos para o ar são muito, muito pequenos, então devemos abrir esses buracos. Eu definitivamente vou conseguir um novo para-choque, algo um pouco mais estiloso, talvez um para-choque S, 4S ou um para-choque 88, né, aqueles com um visual um pouco mais ousado e um pouco mais elegante, mas no capô seria legal integrar algo como você vê aqui, mas honestamente eu não acho que isso combinaria muito bem com o estilo deste, é muito minimalista, então eu acho que no Lotus menos é mais, especialmente neste Lotus, porque Lotus é tudo sobre ser leve. Este carro parece muito leve, porque tem partes de fibra de carbono, tem um monte de coisas abertas ao ar. Ele tem essa pequena entrada de ar agradável ali como um carro de corrida. Ele tem fibra de carbono que vai até embaixo. Realmente parece a parte de um carro muito leve, mas que na verdade age como um carro muito leve, porque apesar de como parece, essa coisa pesa a maior parte de 3.100 libras, o que não é super pesado. Não é super leve. Está em algum lugar no meio, especialmente para um carro esportivo, mas isso é muito, muito, muito mais leve. Na ordem de 500 ou 600 libras mais leve, o que faz uma enorme diferença quando se trata de potência para peso. Agora, quando falo sobre potência para peso, provavelmente deveria falar sobre quanta potência isso tem, e quando faço isso, provavelmente deveria mostrar o motor. Agora, o que você está vendo aqui é um V6 de 3.5 litros retirado de um Toyota Camry com um supercharger no topo. Essa coisa grande é um supercharger, e estou supondo que também seja um sistema de intercooler.
Você pode ver a correia do Supercharger bem ali, e é uma configuração bastante complicada, mas elegante. Eu não gostaria de fazer qualquer tipo de troca de velas ou algo assim neste carro, porque teria que desmontar muitas coisas, mas esta deve ser uma usina de força muito confiável. O que eu quero para o meu carro, no entanto, é o mesmo tipo de confiabilidade que tem um motor turbo de 4 cilindros em linha de 2,2 litros. E, para ser honesto, acho que provavelmente é o melhor motor, porque você não precisa fazer um monte de trabalho para fazer aqueles 400 cavalos de potência. Este tem 400 cavalos de potência. Um pouco mais do que isso, na verdade, de fábrica. Mas eu apostaria que, se você quisesse pedir mais deste motor, você encontraria muitos problemas, porque o V6 não foi avaliado para isso, o Supercharger não foi avaliado para isso, e o compartimento do motor, que é realmente muito apertado, não foi avaliado para isso. Se você olhar aqui embaixo, verá que essas velas de ignição realmente não são tão difíceis de alcançar. Mas então você chega aqui atrás e não tem espaço algum. Se algo quebrar no interior disso ou no lado do motor, eu apostaria que provavelmente é um pouco mais difícil de alcançar. Você teria que tirar a roda e o forro e provavelmente o que estiver embaixo. Mas naquele carro, no Esprit, tudo realmente está ao alcance do braço, não é tão difícil de fazer. E o fato de que Jared tirou a cabeça do cilindro basicamente em 1 hora. Isso significa que aquele carro é super fácil de trabalhar e super fácil de manter. Ainda não terminamos aqui atrás porque você vê que este é o porta-malas do carro e esse é o único porta-malas que você tem neste carro, o único armazenamento real, além do armazenamento atrás dos assentos, e eu vou falar sobre isso mais tarde. Isso é aceitável se você quiser ter, talvez, uma bagagem de mão ou algumas compras. O único problema é que este motor produz muito calor. O calor do motor vai para um escapamento que então vai para os ressonadores e vai para um conversor catalítico que também fica muito quente e o escapamento sai bem aqui. Então, o escapamento está passando por baixo da prateleira de carga e está aquecendo tudo aqui dentro. Qualquer coisa que você coloque aqui ficará bem quente. Então eu não colocaria eletrônicos ou nada, sorvete ou realmente qualquer coisa que você não gostaria que fervesse em algum momento de sua vida. Uma coisa que eu amo absolutamente é o fato de que isso tem tantos pedaços de fibra de carbono e eles prestaram atenção à aerodinâmica que o Esprit realmente não tem de forma alguma, então isso tem um difusor incrível bem aqui. Você vê a malha e realmente parece muito com um carro de corrida. E você tem o escape central que eu definitivamente quero no Esprit. Então você sobe aqui, tem algum carbono no para-choque, o carbono bem aqui, e todo este para-choque é de carbono. Só que pintado, porque então a pintura fica exposta, e você vê o carbono bem aqui, isso é incrível. Não sei se eles fazem para-choques ou painéis de carroceria em fibra de carbono para o Esprit, mas espero que sim, pois seria uma ótima adição para deixar o carro mais leve e com visual mais esportivo. Uma coisa que este carro acerta muito bem é a postura. Veja como isso é baixo, veja como o arco é quase completamente perfeito, como a laguna do paralama é tão boa em toda a roda. E então se você olhar para isso, e nossa, isso é como uma lacuna de caminhão monstro. Eu sei que não há motor lá, mas realmente não muda muito a partir daí. Isso precisa de muita ajuda, acho que eles não tinham isso. Nos anos 90, a prioridade era apenas colocar rodas e deixá-las com aparência legal. Isso é um divisor de águas completo. Esses são 19 e 20. Na verdade, 19 e 20 em pneus Michelin Sport Cup 2, e eles têm alguns freios AP Racing incríveis. AP Racing é, na verdade, o fabricante de freios que faz os freios para a minha McLaren 675 Longtail. Esses não são de cerâmica de carbono, mas são muito grandes e fazem um trabalho muito bom. Dê uma olhada, estes são os freios dianteiros. E olhe a distância entre a pinça e a roda. Você mal consegue colocar um pedaço de papel ali. E aqui eu não faço ideia de que tipo de freios são esses. Estamos na era em que eles não se importavam com a frenagem. Contanto que um carro pudesse parar de alguma forma, estava tudo bem. Este componente deve ser muito caro. Não conte ao Lotus, combinado? Então vamos lá.
Então, eu não sou um grande fã disso. Essa concha onde você não consegue ver nada, ela diz para você não confiar na câmera de ré. Mas, tipo, quais outras opções existem? Você não pode fazer mais nada, sabe? Tipo, dê uma olhada, você consegue ver alguma coisa? Eu vou te mostrar como isso parece por trás. Este carro tem alguns dos piores pontos cegos que já vi em qualquer carro e eu tenho um Lamborghini Murciélago. Então, este ponto cego é suficiente para esconder muitos, muitos carros, muitas motos, e você basicamente tem que rezar quando está mudando de faixa. Isso é simplesmente atroz, é por isso que eu gosto muito mais desta configuração. Você tem muito vidro aqui, tem vidro no interior, e vou mostrar que você pode realmente ver bem aqui. Você pode ver dentro do carro, todo o vidro está embaçado, mas se você entrar no carro e precisar olhar para trás, quero dizer, além de estar super embaçado e sujo, a visibilidade realmente é muito boa. Então aqui você realmente tem uma quantidade decente de espaço para a cabeça, e eles também fizeram uma quantidade decente de espaço para a cabeça para as pessoas atrás. Eles não fizeram muito espaço para as pernas para as pessoas atrás, porque se você tem pernas, quero dizer, este não é o carro para você. Eu nem sei porque isso é chamado de 2+2, isso não faz sentido. É apenas um carro de dois lugares, assim como aquele. Mas no carro antigo você vê que o espaço é meio que premium. Não é meio que premium, é realmente premium. Você não consegue colocar nada neste carro. Especialmente se você é um homem de tamanho considerável, como eu sou agora, estou no banco do passageiro, que não tem um volante. E enquanto isso tem uma espécie de poço profundo onde eu poderia colocar meus pés, é isso, eu não posso ir a nenhum outro lugar. Mas quando você está aqui, seus joelhos batem no painel. Seus joelhos batem no volante e este carro poderia se beneficiar de modificações para pessoas altas e melhores assentos, pois estes são pouco mais que almofadas atrás do firewall. Melhores assentos e um fluxo aprimorado do estilo interior seriam ideais. E eu acho que isso modernizaria muito. Quero dizer, dê uma olhada nisso. Isso é uma reflexão posterior. Onde colocaremos os alto-falantes? Bem aí. Onde vamos colocar o porta-luvas? Eu não sei. Tipo aqui, depois coloque. Eu não sei. Então eu adoraria redesenhar isso, ou pelo menos torná-lo um pouco mais sofisticado. O que eu quero dizer com mais sofisticado não é apenas um termo geral. Eu quero dizer coisas como essa. No painel da porta você tem alcantara, você tem couro costurado com vermelho e branco. Você tem um design incrível aqui que na verdade é compartilhado com o Esprit. Você tem iluminação LED, você tem coisas como um incrível botão de mudança de marchas que parece ser de alumínio. Você tem fibra de carbono exposta aqui, da qual eu não sou um grande fã, mas a fibra de carbono em pequenas partes no interior pode parecer realmente elegante. Você tem tudo que parece que foi feito com um propósito e função, porque em parte foi. Agora, a ergonomia não é a melhor. Na verdade, é uma das piores que eu já vi em um carro, mas parece realmente muito legal. Esses são assentos com encosto de carbono, mas depois de uma longa viagem, geralmente estou procurando um travesseiro ou um quiroprático ou algo assim, e esses assentos eles são muito, muito confortáveis, então eu adoraria ter algo assim, algo original e algo mais moderno naquele Esprit, só para me livrar daqueles assentos feios. Uma coisa que eu realmente gostaria de emular é o ruído do escapamento. Agora o ruído do escapamento não vai soar o mesmo. Esse é um 4 cilindros, este é um 6, mas se pudermos fazer com que soe de forma semelhante, acho que será um passo na direção certa. Mas agora vamos falar sobre o escopo geral deste projeto. Este carro é um carro muito caro, começa em torno de $96.000. E este carro foi comprado por cerca de $10.000. Agora há uma grande diferença entre os dois, mas acredito que este possa se transformar em um carro de 6 dígitos quando tudo isso estiver concluído. Pelo menos ele pode competir com carros de 6 dígitos da era moderna. Então a maneira como vou fazer isso, só para recapitular, é que vamos cuidar de toda aí, né, a parte estética.
Vamos fazer um novo kit de carroceria, talvez com peças de fibra de carbono. Definitivamente quero um difusor como este na traseira. Definitivamente quero fazer um escape central, definitivamente queremos ter algo mais moderno em termos de gerenciamento de motor, em termos de unidade de controle do motor, em termos de refrigeração, em termos de turboalimentação. Tudo isso tem que somar cerca de 300 a 400 cavalos de potência, porque é isso que este tem. Acredito que em um corpo mais leve você notará a diferença rapidamente. Também trabalharemos nas rodas e pneus. Isso tem 14 de estoque bem aqui e 15 bem ali. Ninguém precisa estar com 14. Isso precisa ser atualizado. As rodas e pneus vão ser atualizados, os freios também serão atualizados e também tudo o mais em termos de trabalho de pintura. Obviamente a pintura precisa de trabalho, mas estou pensando que em vez de fazer uma cor clara, podemos fazer uma cor escura com alguns detalhes em carbono, porque cara, eu realmente estou curtindo essa aparência agora no interior. Vamos nos livrar desses assentos rasgados, vamos colocar alguns assentos de balde inspirados em corrida. Definitivamente quero ir com algo mais equipamento original de fábrica, como o Lotus tem talvez algo com encosto em carbono, e vamos fazer tudo no interior, incluindo apenas recuperar todo esse lixo, e vamos fazer algo como uma costura que tem alcântara em cima e couro embaixo, ou vice-versa. Definitivamente quero ter alguns materiais mais agradáveis, alguns materiais mais exóticos. Definitivamente queremos nos livrar dessa madeira e obter alguns medidores melhores. Melhor iluminação em todo um botão de mudança de aço inoxidável, talvez algum trabalho no controle de clima. Ali, certifique-se de que tudo funciona ali e então trabalhe em alguns dos confortos das criaturas. Talvez possamos adicionar algo como um assento aquecido e refrigerado. Eu não sou um grande fã disso, mas é definitivamente possível e podemos fazer isso com um orçamento. Agora, eu sei o que é creep de projeto. Creep de projeto é o que acontece com todos os outros projetos que eu tenho no meu canal, e também chave inglesa todos os dias acontece muito porque você olha para um carro e você olha para o que ele poderia ser, não o que ele é. Então é por isso que eu quero moderar as expectativas e fazer isso ainda ser uma construção de orçamento e tudo o que eu listei até agora que definitivamente pode ser feito, porque vamos estar mudando todas essas coisas de qualquer maneira. Agora o que eu quero fazer depois é algum tempo de assento, sinceramente. Quero levar este carro para uma pista, uma boa estrada de canyon ou uma estrada sinuosa. Não há muitas estradas de canyon na Flórida, mas uma boa estrada sinuosa é para o que este carro será construído e mal posso esperar para fazer isso. E agora eu estou apenas esperando a chegada daquela cabeça de cilindro. No próximo episódio vocês verão tudo se juntar, o carro funcionando, como ele dirige e o início do nosso longo processo. Talvez não tão super longo, mas começar o grande processo de transformar isso em isso, ou talvez algo um pouco melhor do que isso, para que isso possa se tornar o super carro que eu sempre sonhei e sei que pode ser. Aqui é o Tavarish, lembrando vocês de sempre fazerem escolhas questionáveis e comprar carros com emblemas que parecem emojis de cocô.